Olá, meus irmãos, continuando a leitura da Bíblia, hoje 1 Crônicas, capítulo 10, né? Como a gente está lendo em ordem cronológica, né? É muito parecido com o que nós lemos lá em finalzinho de 1 Samuel, amém? E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e aos seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul e os flecheiros o alcançaram. E temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não me venham esses incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus filhos, caídos no monte de Gilboa. E o despojaram e tomaram a sua cabeça e as suas armas e as enviaram pela terra dos filisteus em redor para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valorosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, e os trouxeram a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. E não buscou o Senhor, que por isso o matou e transferiu o seu reino a Davi, filho de Jessé. Capítulo 11. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Esbrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne, e também outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazias sair e entrar Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei a Hebrom, e Davi fez com eles alianças em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. E disseram aos habitantes de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, por isso foi chamada Cidade de Davi. Edificou a cidade ao redor, desde Milo até o circuito, e Joabe renovou o restante da cidade. E Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Estes foram os chefes dos poderosos que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel para o Senhor no tocante a Israel. Com todo Israel para o fazerem rei conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. Esse é o número dos poderosos que Davi tinha. Jazobeão, Aqumonita, chefe dos capitões, o qual, brandindo a sua espada contra 300 de uma vez, os matou. E depois dele Eleazar, filho de Dodó, o Auita. Ele estava entre os 3 poderosos. E esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se juntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele campo, e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. E 3 dos 30 capitães desceram a penha, a ter com Davi na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: Quem me dera beber água do poço de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não quis a beber,
mas derramou ao Senhor e disse: Nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue desses homens com as suas vidas? Pois o perigo de suas vidas ao trouxeram. E ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 homens. Então Abisai, irmão de Joabe, era chefe dos 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Ele foi o mais ilustre dos 3, pelo que foi capitão deles, porém não igualou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem poderoso de Cabzeel, grande em obras, ele feriu a 2 heróis de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, um homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão com o órgão do tecelão. Mas Benaia desceu contra ele com uma vara e arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Jeoiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 poderosos. Eis que dos 30 ele foi o mais ilustre. Contudo, não chegou aos primeiros 3, e Davi o pôs sobre os da sua guarda. E foram os poderosos dos exércitos Azael, irmão de Joabe, e o Anã, filho de Dodó de Belém, Samote, o Arorita, Elis, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Sibecai, o Zitita, Ilai, o Auita, Maarai, o Netofalita, Elede, filho de Baná, o Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gileade, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Baarumita, Eliabe, o Salbonita, dos filhos de Azen, o Gizonita, Jonatas, filhos de Sag, o Ararita, Aião, filho de Sacar, o Ararita, Elifal, filho de Ur, Éfer, o Mequeratita, Aías, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Midar, filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Beeurita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garede, o Itrita, Urias, o Eteu, Zebabe, filho de Alai, Adina, filho de Ziza, o Rubenita, capitão dos Rubenitas, e com ele 30, Anã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitatita, Uzias, o Astarita, Sama e Jeiel, filho de Otão, o Aroerita, Gediel, filho de Zinri, e Joa, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Maavita, Jeribai, os Josavias, filhos de Elnaão, o Itima, o Moabita, Eliel, Obed e Jazael, o Mesobaíta. Amém, meus irmãos? Então, essa leitura do livro de Crônicas. Agora vamos para o livro de Salmos, capítulo 102 em diante. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como a fumaça e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, por isso me esqueço de comer o meu pão. Por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Vigio, sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia, os que se enfurecem contra mim têm jurado contra mim. Pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva que vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas tuas pedras e se compadecem do teu pó. Então os gentios temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória. Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará o Senhor. Pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte,
para anunciarem o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos se ajuntarem e os reinos para servirem ao Senhor, abateu a minha força no campo, no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, meu Deus, não me leves no meio dos meus dias, os teus anos são por todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua semente ficará firmada perante ti. Capítulo 103. Bendize, ó minha alma, Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu nome. Bendize, ó minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida na perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos a todo Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e de grande benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os seus filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que lembram dos seus mandamentos para o cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor todos os seus anjos, vós que se dais em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras e em todos os lugares do domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Capítulo 104. Bendize, ó minha alma, Senhor, Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. Põe nas águas as vigas das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou fundamentos da terra, ele não vacilará em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo como um vestido, as águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até o lugar que para elas fundaste. Termo lhe puseste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu que fazes sair as fontes dos vales, os quais correm entre os montes, dão de beber a todo animal do campo. Os jumentos monteses matam a sua sede. Junto delas as aves dos céus terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras. A terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão. E o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. As árvores do Senhor fartam-se de seiva, os cedros do Líbano que ele plantou. Onde as aves se aninham, quanto a cegonha, a sua casa é nas faias. Os altos montes são para as cabras monteses, e os rochedos são refúgio para os coelhos. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. Ordena a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se acolhem,
e se deitam nos seus covis. Então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Assim é este mar grande e muito espaçoso, onde há seres sem número, animais pequenos e grandes. Ali andam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem, abres a tua mão e se enche de bens, escondes o seu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor durará para sempre, o Senhor se alegrará nas suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme, tocando nos montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor quando eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. A minha meditação acerca dele será suave, eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Bendize a minha alma, Senhor, louvai ao Senhor. Amém, meus irmãos. Agora vamos ler 2 Samuel, capítulo 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram, dizendo: Ei-nos aqui, somos teus ossos e tua carne, e também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que saías e entravas com Israel, e também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com os seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer: Não entrará aqui Davi. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir aos jebuseus suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: Nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e a chamou cidade de Davi, e Davi foi edificando ao redor desde Milo para dentro. E Davi ia cada vez mais, aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. Entendeu Davi que o Senhor o confirmara sobre Israel como rei, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua e Sobabe, e Natã e Salomão, e Ibiar e Elisua, e Nefeg e Jafia, e Elisama e Elíada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi como rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim, e Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregar-mos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então foi Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi, e disse: Rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: Não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde
Geba até chegar a Gezer. Amém, meus irmãos? Esta leitura da Bíblia de hoje para nós. Que Deus abençoe a todos e até amanhã.